Fala, pessoal, mais um Lógico Podcast aqui, aquele podcast que você já sabe, né? Onde processo, metodologia e energia geram a lógica de resultados exponenciais. E hoje, um dia importante aqui, relevante para a gente, eu vou falar aqui com o atual diretor aqui comercial, que está na estrutura de varejo aqui do Grupo Life Brasil, meu parceiro aqui dessa nova jornada, e a gente vai falar um pouquinho sobre como um executivo toma as decisões de maneira mais lógica, assertiva, de maneira mais direcional, para que você também possa tomar uma decisão, talvez não só numa transição de carreira, mas que acontece aí por trás dos bastidores. Então, vem comigo, que eu tenho certeza que você vai aí poder utilizar muito que a gente vai falar nesse podcast. Gabriel, feliz demais estar contigo aqui, cara. A nossa ideia aqui é uma ideia muito simples, a gente vai transmitir aqui pro nosso espectador, pro nosso ouvinte, né? Não importa a maneira como você vai escutar isso, você vai escutar no carro, se você vai ver o vídeo na íntegra, se vai entender de corte, mas a realidade que a gente quer transmitir as experiências e nada mais justo de pegar aí um cara que iniciou na nossa jornada aí, basicamente 8, 9 meses atrás aqui no Grupo Life Brasil, assumiu aí de fato na prática, apanhando, tomando surra com a galera, como a gente toma as decisões não só na carreira, mas também no meio e nos negócios. Então, seja bem-vindo, muito prazer aqui estar aqui contigo, e aí a gente vai seguir a nossa jornada aí, e a palavra inicialmente aqui está contigo. Roberto, obrigado a todos os ouvintes, a toda a turma que está com a gente até aqui, obrigado ao Grupo Life, toda essa estrutura que a gente tem hoje para poder conversar e chegar até vocês. Realmente é uma grande oportunidade, uma grande satisfação poder estar aqui, a gente poder ter esse momento de conversa, uma conversa aberta, uma conversa direta, e que de alguma forma que a gente consiga trazer um momento, uma palavra, uma realidade, uma vivência que de alguma forma impacte você aí e que você possa tomar a decisão que precisa ser tomada e que você possa dar o próximo passo, seja na sua carreira ou na sua vida, que isso possa contribuir de alguma maneira. Bom, tem uma pergunta que eu acho que não pode faltar em qualquer... Não falo entrevista, eu acho que é uma conversa mais aberta. E a primeira pergunta é o seguinte: quem é o Gabriel Ferreira? Quem é o Gabriel Ferreira? Para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos vendo aqui nessa telinha, quem é o Gabriel Ferreira? Resume para nós aí desse profissional e desse cara aí sensacional que eu aprendi a conhecer aqui no nosso projeto. É muito legal responder essa pergunta, Alberto. Parece uma pergunta fácil de ser respondida quando a gente precisa falar sobre outras pessoas, mas responder da gente nem sempre parece tão simples. Mas em resumo, né, profissionalmente falando, o Gabriel Ferreira é um cara que viveu toda a vida dele dentro de instituição financeira e conhecendo essa jornada de instituição financeira há um pouco mais de 20 anos. Então, tive experiência com instituições financeiras bancárias, cooperativas, seguradoras, e conheci e vivi por todos esses mais de 22 anos a realidade de produtos financeiros, de negócios, de vidas que foram mudadas por essas ferramentas, e aprendi muito. E consegui construir toda essa carreira e toda essa jornada para chegar até aqui e entender exatamente quais são, né? Ou seja, de onde eu vim, o que eu vivi, aonde eu estou e ter muito claro para onde eu vou. Então, toda essa jornada profissional fez construir, né, a realidade que eu tenho hoje. E é claro que por trás desse profissional e dessa realidade profissional existe uma família, existem filhos, existem sonhos que todos nós temos e que também é natural que do lado de cá a gente também tem. Então, seguimos, né, com alguns sonhos já conquistados e outros tantos aí por serem alcançados. Eu escuto muito quando a gente fala em máquinas comerciais, né? A galera, muitas vezes, empreendedores já com uma estrutura, uma estratégia, uma experiência de vida muito longa, fazer uma colocação como se uma máquina comercial seja você apenas apertar um botão. Tá? E na tua visão, Gabriel, quando a gente vai tomar uma decisão, e essa transição de carreira, né, que estivesse aí basicamente 12 anos aí, né, na última empresa que tu trabalhaste, do mercado segurador, né, uma mega companhia de renome, com todo respeito, parceira nossa, inclusive, né,
para se fazer uma tomada de decisão dessa, uma transição, requer uma forma de avaliar, requer uma maneira de você construir isso na sua cabeça, os pontos serem ligados, até que você aperte o botão, como se imagina, no departamento comercial. Como é que é isso para você, cara? Como é que foi isso, entender isso, compreender momento, entender mercado, entender o teu momento de vida, né? Porque isso é muito importante, você saber se você está no seu momento de vida, até que você diz que, bom, agora eu vou apertar o botão vermelho, é o eject, e eu vou para outra nave, né? E aí, por acaso, veio aqui para os Lifeano, né? Porque a gente é meio marciano mesmo, a gente é meio diferente, mas essa jornada requer um raciocínio, né? Não só uma tomada de decisão no momento, mas de visão de futuro. Como é que é isso aqui? Se alguém estivesse olhando aqui esse podcast, estivesse nesse momento de vida, né? Ou compra uma bicicleta ou caso. Como é que ele tomaria essa decisão? A pergunta é difícil. Assim, nessa nuvência toda que a gente comentou rapidamente aqui, é óbvio que houve toda uma construção, né? Eu passei certamente pelas 3 maiores empresas do setor financeiro nesse período, né? Eu vivi e convivi no maior banco hoje do Brasil. Eu trabalhei também e convivi, tive experiências na maior corretora de valores hoje que temos no país. E eu saí agora recentemente, todo esse tempo que você comentou, da maior seguradora que a gente tem, que hoje é nossa parceira, obviamente, e eu tenho muito carinho por todas as pessoas e os amigos e colegas que eu... Por acaso, vamos almoçar hoje com uma grande parceira também, né? É verdade, além de ser um grande colega e uma grande parceria minha, a gente já teve a oportunidade de conversar e fazer novos negócios juntos. Acho que é isso que a gente leva para a vida, na verdade, é a construção de relacionamento que a gente faz em toda essa jornada. E respondendo a tua pergunta, né, eu estava há bastante tempo já, eu tinha grandes desafios que eu pessoalmente tinha me proposto dentro dessa jornada. Eu estava à frente de um produto financeiro dentro de uma seguradora, que não é nada muito comum e usual, são poucas seguradoras que têm produtos financeiros, e era um grande desafio engajar um vendedor de seguros, o corretor, que é nossa tradição hoje, na venda de um produto financeiro. E esse era o desafio que aconteceu por aproximadamente 10 anos. E dentro dessa jornada de desenvolvimento, eu não tinha, lá atrás, as intenções e vontades pessoais e profissionais que eu passei a ter nos últimos 2 anos. Então, obviamente que houve uma mudança, houve um clique, houve um momento onde eu disse o que eu fiz até aqui, foi legal, foi ótimo, eu ganhei dinheiro, eu construí um negócio que está realmente tomando uma proporção muito grande, falando um pouco de números, a operação que eu assumi dentro da companhia, ela representava algo em torno de 12 milhões, quando eu comecei a venda 12 milhões ao ano, e eu entreguei a operação no início desse ano, quando eu saí, vendendo mais de R$500 milhão na mesma operação, no mesmo produto, com a mesma estrutura, com o mesmo tamanho. Então foi um crescimento muito grande. 10 anos. Por bastante tempo, 10 anos, de quase 50 vezes. Né? Então, assim, é um negócio que ganhou uma proporção significativa. Só que eu já não estava mais satisfeito com aquilo que eu estava fazendo, tanto do meu momento pessoal quanto do profissional. E eu vi que eu tinha encostado a cabeça no teto, que as oportunidades elas estavam presentes, mas para isso eu teria que fazer uma mudança muito grande de família, né? Eu teria que fazer um investimento muito grande de ir para outro estado, e eu acreditava que empreender naquele momento estava muito mais ligado à realidade de vida e à proposta que eu estava vendo para os próximos 5 a 10 anos. Eu nunca tinha visto os próximos 5 a 10 anos de forma tão clara quanto eu via naquele momento. E essa tomada de decisão, ela não foi neste ano, quando nós começamos juntos. Ela foi há 2 anos atrás. Então, foi uma construção. Eu olhei mercado, eu analisei as oportunidades, eu olhei modelos de franquias, eu olhei modelo de empreendimento, olhei outras oportunidades no mesmo segmento para tocar novas operações em outros parceiros, para fazer essa rampagem de novos negócios do zero de novo. Então, eu olhei várias possibilidades que estavam presentes. E naquele momento, e na tomada de decisão no final do ano passado, era um momento decisivo que eu enxerguei a possibilidade de construir e empreender um negócio próprio. E aí sim, eu estava diante de todos os desafios e dos medos do empreendedor. E eu sempre admirei muito o empresário brasileiro, que contra tudo e contra todos, ele permanece em pé. E vivo, né? Está vivo, com funcionários, com trabalhistas, com todos os desafios que estão lá para frente, e encontrando a possibilidade de ganhar, de lucrar, de fazer o bem e de continuar com aquele negócio e ter esse negócio de forma perene. Então, por essa admiração tamanha, eu disse, cara, vamos lá. Mas e o medo?
E esse medo teve presente durante os últimos 2 anos. E eu ficava numa indecisão, porque onde eu estava já não era mais um lugar que eu gostaria de estar, embora cômodo, eu tinha uma boa remuneração, eu dominava o negócio, eu tinha os stakeholders todos dentro de um formato de negócio bem estruturado. O que eu fazia era referência, mas aquilo para mim já não era mais o suficiente. Eu disse assim, cara, e aí, eu vou jogar tudo para cima e vou me aventurar em algo que tem a chance de não dar certo. Eu comecei a olhar números, poxa, 8 em cada 10 empresas que abrem 2 anos fecham. Como que eu me estruturo para não ser mais uma estatística? Tudo passa pela cabeça do empreendedor que está olhando para isso no começo. E em 2 anos tentando tomar essa decisão e ter coragem para enfrentar o medo, eu enxerguei que não ia ter o momento certo. Não ia ter o momento de não ter medo. Não ia ter o momento, não, agora eu vou porque eu sei que vai dar certo. Não. Esse momento, ele não existe. A gente acha e pensa que está num momento confortável, que acha que nada vai acontecer e que eu posso continuar naquilo, mas a gente não percebe que cada dia tudo muda e essa possibilidade já não é real. E eu acho que tem 3 pontos aqui, tá? Que cabe aqui o telespectador, enfim, o ouvinte, anotar isso. Primeiro, tá? Avalie além da visão. Já deu um insight aqui para a galera parar para pensar isso. Às vezes, você precisa não olhar com os olhos, você precisa olhar mais profundamente o que vem depois do que você está enxergando. Porque é como se a gente tivesse também, Gabriel, nós precisamos trocar de óculos. Às vezes, se a nossa lente está embaçada, não adianta você querer limpar uma lente suja. Só por limpar, você vai esfregar o dedo que já está gorduroso, né? Você precisa limpar, você precisa tirar, você precisa passar o produto adequado. E isso é um bom ponto para que você, antes de tomar qualquer decisão, comece a pensar que você precisa olhar além do que a sua visão, ou de maneira clara, você precisa olhar para dentro, se você também, com o olhar interno, você vai se sentir parte desse projeto. Segundo ponto é que não existe almoço grátis. Né? Você tem, em cima disso, uma capacidade de aceitação de risco, que é o que você está falando. Você vem do mercado financeiro, né? Você vem de uma mudança, uma jornada de vida, e você sabe, né, como a gente fala, aí o tamanho, no bom português aqui, né, para falar no bom português no time de vida, o tamanho da jeba que você vai sentar nessa porra se você errar, meu. Essa é a verdade, que a gente tem isso na nossa cabeça. Mas o quesito é, no momento que você toma essa decisão e você quer sair do calor, e quem fica no calor é fungo, né? Quem cresce no calor é fungo, né? Lá no quentinho que esse fungo cresce e ele não acaba buscando novas alternativas. Quando você fala nisso, me vem uma grande pergunta. E a capacidade de visão cultural numa tomada de decisão dessa? Porque será que, de fato, a cultura, para mudar, de fato, de um ambiente, ele tem que nível de relevância? Porque você pode sair de um ambiente porque está se sentindo não tão útil como gostaria, você pode ir para um outro ambiente onde você sabe que pode fazer mais e dar mais, você pode ganhar mais dinheiro, mas talvez você não sabe se a cultura está adequada. Nesse ponto, o que mais é relevante, qual é a lógica que você traz quando você diz de avaliar a cultura do negócio que você vai estar envolvido? Alberto, a gente motiva normalmente essa tomada de decisão e, obviamente, que existe uma análise de risco. Você tem que olhar além do horizonte, acho que é um bom ponto de vista, né? Você tem que olhar além do que vai estar por vir, e mesmo cogitando todas as possibilidades, outras ainda acontecerão, que a gente não previu, tem que estar preparado. Acho que é uma tomada de decisão com coragem. E falando de cultura, normalmente a gente pensa no dinheiro, na grana. Eu vou tomar uma decisão porque é grana. Ou ok, sou confortável, ela é econômica. A tomada de decisão inicialmente ela é econômica. Mas se ela for somente econômica, a chance dela dar errado é monstruosa. Sim. Então, a questão da cultura, eu acho que é muito oportuno a gente poder colocar isso em pauta, ela é extremamente determinante para que seja perene. Em resumo, só o dinheiro não basta.
Só o dinheiro não basta para fazer com que o profissional permaneça 3, 5 ou 10 anos num negócio, numa instituição, em uma empresa. E exatamente por isso que eu consegui permanecer tanto tempo nessa última empresa que eu estava, porque não só era uma decisão financeira, de fato era favorável, mas também uma decisão cultural. E essa questão tem que estar relacionada aos teus próprios valores. Os teus valores têm que estar alinhados com os valores daquele negócio. A tua metodologia, a metodologia que você usa para empreender, para fazer o negócio acontecer, tem que estar alinhada. O tamanho da sua liberdade ou da forma que você vai conduzir o negócio tem que estar alinhado. Então, sim, esse talvez é um dos principais pontos e fatores que determinam a permanência e a longevidade do profissional dentro de um negócio e que às vezes a gente não pensa, não pondera. E eu digo, sem medo de errar, que durante esse processo eu também não pesei em algum momento. E no momento que nós nos conhecemos de fato, que eu comecei a conhecer o grupo, que eu entendi qual era o modelo de negócio, e quando eu tomei a decisão de fazer parte e fiz parte de dentro, eu entendi que a cultura de fato que estava sendo colocada em prática tinha sinergia com aquilo que para mim tem valor, aí vai muito além só da questão financeira. E sim, quem está nos ouvindo e está pensando em fazer esse processo de transição de carreira, ou até mesmo está precisando de uma mudança, ou está buscando alguma coisa que possa ganhar mais dinheiro, não tenha dúvida, tem várias oportunidades. A questão toda é em qual delas que você vai permanecer mais tempo, que não é só de Tem um ponto aqui, cara, que quando a gente olha essa questão do... Você passa um recado desse para quem está no momento balançado, né? Porque, querendo ou não, a gente vai acabar impactando muita gente que talvez não teve coragem ou vergonha na cara de sair do lugar que está, porque está com medo de não sabe que porra vai vir depois. Resumo, está todo cagado se vai ganhar mais ou menos com a capacidade dele. E aí vem um ponto que existe uma lógica quando você pula do barco e você não tem alternativa. Na tua visão, para aqueles profissionais que estão naquele limite do pagar boleto, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar apenas um boleto. Essa definição de construção, de visão, de tomada de decisão, de que forma tu acredita que este profissional, que ainda não está com a vida feita, mas que tem muito gasto, tem muita energia, deve pesar? E qual a lógica de construção, de tomada de decisão para alguém que vive no limite, mas tem uma energia muito alta e que sabe que aquele ambiente ele está andando com lagartixa, mas na realidade ele é o jacaré. E a gente tem falado bastante sobre isso, que lagartixa não anda com jacaré. Que tipo de sugestão ou visão ou condução tu daria em poucos minutos, talvez, uma mentoria grátis para essa pessoa? E tu já passou por vários casos desses, a gente sabe, né? Passa todo dia, mas tu como executivo, como experiência, agora aqui dentro da nossa organização, o que tu diria para essa pessoa que está esperando pegar na mãozinha e às vezes ele espera que o espírito baixe? Talvez o espírito Gabriel agora tenha baixado para ele aqui e ele tome a decisão da vida dele que ele estava esperando, e as coisas sempre acontecem assim. Você abre e diz, eu precisava escutar isso e tomei uma decisão na minha vida. O que ele teria que escutar da tua boca? Alberto, a resposta está dentro de cada uma dessas pessoas que está pensando, nos ouvindo e que talvez foi impactada por isso que a gente falou. Já está dentro delas. Essas pessoas elas só estão esperando e precisam ouvir de alguém ou querem construir um raciocínio lógico que justifique o que elas já sabem. Então elas já sabem o que elas querem fazer. Elas já sabem que onde elas estão não faz mais sentido. E que talvez a parte financeira as prenda de alguma maneira, e aí a gente começa a ter um ciclo absurdo de sofrimento em torno do recurso. E a gente não tem coragem. Não tem a coragem necessária para fazer a tomada de decisão. Mas a gente já sabe qual é a tomada de decisão. E eu falo muito por mim também. Eu sabia 2 anos atrás que eu tinha que tomar essa decisão. E eu não tive coragem. Eu não tenho medo de dizer aqui. E não tem problema, né? Nenhum. Hoje eu não estou preparado para isso. Ok. Mas assuma que você não está. Exatamente. Se desenvolve e vai em frente.
problema é não assumir, né? Exato, se prepare e esteja preparado. Vai surgir o momento certo? Esquece. Não vai surgir o momento certo. Eu vou ir com confiança? Não. Você vai com medo, vai todo cagado, mas vai com medo mesmo. Porque você já sabe que onde você está não é mais o lugar que você quer estar. Então, assim, busque uma alternativa, busque uma oportunidade, encontre algo além da relação financeira que esteja alinhado com os seus valores, que é o que vai tornar esse negócio muito mais perene, satisfatório, e que você vai conseguir fazer isso com felicidade e com alegria no olhar, que muitas vezes, Alberto, eu vejo grandes profissionais dentro de excelentes empresas que eles estão limitados. E aí eu me pergunto, é a empresa que limita esse profissional ou é o profissional que se contenta com aquele pouco? Porque se você é um bom profissional, você sabe. E se você é um bom profissional, o mercado precisa, não precisa, o mercado precisa de bons profissionais hoje. Assim, não tenha medo, vá com coragem, enfrente o desafio que você vai encontrar esse lugar onde você precisa ter uma remuneração que seja vantajosa, uma possibilidade de crescimento ilimitado, do tamanho do que você está disposto a sofrer, né, a passar, a enfrentar, mas que esteja ligado e alinhado ao que você acredita, ou seja, os seus valores. Esse ponto de conexão de valores numa tomada de decisão, porque é um assunto delicado. Você tem seus valores, você escuta do próximo parceiro de negócio que os valores são parecidos, mas você não viveu ainda, né? Uma coisa é você viver aquilo e saber e perguntar, e a gente teve uma conversa nisso, né? Tu disse assim, pô, uma das coisas que eu fiz foi perguntar como é que era o processo de vocês. E aí veio, pô, são muito bons de meter e vender e fazer um negócio escalar e depois a gente resolve, né? Pô, esse é um jeitão que a gente aprendeu, tipo, vai correndo mesmo, se você não tem perna, vai rastejando, agora não fica parado. Então, aquele profissional que não consegue entrar, não consegue ter essa profundidade de conhecimento, porque você tem profissionais que você conhecia, que eram no mercado mesmo, que o mercado de atração do grupo inicial, então facilitava você conversar. E aquele que não faz ideia, o cara está no mercado farmacêutico, ele quer para o mercado automotivo. Como é que fica, na tua visão, essa questão dele de tomar uma decisão baseada em valores que ele não sabe se esses valores são verídicos? O que ele poderia substituir para ter mais lógica no fim dessa decisão dele? Que tipo de coisa você faria se estivesse no lugar dessa pessoa? E tem muito, hein? Tem muita gente boa no mercado que escuta daquela empresa, chega lá, fica 2, 3, 4 meses e vai embora. A gente mesmo teve caso aqui de profissionais que ficaram um dia. Aí tu pergunta, mas por que ficou um dia e foi embora? É porque na realidade ele nunca veio. Nunca veio. Os valores foram expostos, mas talvez a crença que aquilo era verídico, que era duro, que trabalhar tem que trabalhar duro, que ninguém ganha no mole, aquilo ali era uma brincadeira. E quando as pessoas chegam, muitas vezes não. O que você pensa, cara? Como é que você constrói isso na cabeça de alguém que está pensando em fazer isso? Ouvindo o que você falou, eu pensei em duas coisas e lembrei de um líder que eu tive recente e ele dizia uma coisa que é muito interessante que a gente pode levar para a vida e eu levei para mim. O resultado de nada é nada. O resultado de nada é nada. Se a gente não fizer nada, a gente não vai ter nenhum resultado, nem bom nem ruim. Nem bom nem ruim. Então eu prefiro não fazer nada, que é para não correr o risco de dar errado, certo ou não? Então é essa talvez a tomada de decisão que a gente se acovarda. E é covarde, é uma decisão covarde a gente ficar num lugar instável que a gente está insatisfeito, em vez de buscar e encontrar uma oportunidade diferente. E quando a gente pensa pela perspectiva do novo, e a gente pode olhar para trás e a bandeira do Brasil, para a próxima vocês não vão ver aqui, ela diz ordem e progresso, e eu ouvi você uma vez dizer primeiro progresso, depois ordem, é o que traduz muito o que a gente tem que estar disposto. E tem muita coisa que está posta. Então, o que está posto? O que eu sou, de onde eu venho
e o que eu já fiz, que é o que eu já construí. Mas o quanto eu estou disposto a construir algo novo? Era uma conversa que eu tinha muito com os corretores, por exemplo, Alberto, que começavam a trabalhar produto financeiro. E aí ele dizia assim, poxa, Gabriel, mas eu não sei vender isso aqui, cara. Não é para mim, eu já estou muito tempo no mercado, vai ser muito difícil. Como que faz? Eu dizia assim para ele, é diferente, mas é igual. É diferente do que vai começar algo de novo, mas é igual quando você começou lá atrás. Então, respondendo à tua pergunta, pô, o cara que vem de outra área, ele começou, por exemplo, na área médica, que ele está na área bancária, que ele está numa outra área financeira, que não tem correlação, ou que ele está fazendo outra coisa. A gente tem colegas aqui que vieram de diversas outras áreas, da área de imóveis, por exemplo. Como é que eu faço isso? Aí eu te pergunto, como é que foi quando você começou? Você já estava nessa área? Você já dominava isso? Ou você estava disposto, com coragem, acreditando que aquilo podia dar certo, investindo, indo de verdade? Ou seja, aqueles caras que vieram aqui, que porventura ficaram 1 ou 2 dias, eles de fato não acreditaram que trabalho dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Fazer algo acontecer dá trabalho. E quanto você está disposto a doar do seu tempo para transformar isso em um negócio que vai ser rentável para você, para aquele seu parceiro que um dia virou seu cliente e para um negócio inteiro, um ecossistema inteiro que está por trás? Quanto você está disposto a arriscar, a ter coragem e a investir, que é um investimento, né? Para poder ter esse retorno que pode ser muito maior do que onde você está aí hoje. Pode ser que você encontre um lugar que você acha que não existe. Pode ser que você encontre um lugar que está alinhado às suas expectativas, sonhos, tanto financeiro quanto com alinhamentos pessoais, enfim. Será que esse lugar realmente não existe? Será que você realmente vai ter que viver isso por mais anos e anos e anos, talvez cada vez mais frustrado? Será, Alberto? Foi essa pergunta que eu me fiz. Quando a gente e muitas vezes, e parando para pensar o volume de oportunidades que a gente conversa e aprende e acaba conhecendo as pessoas diariamente, principalmente nas relações de entrevista, sempre eu gosto de fazer uma pergunta que é onde acaba dando meio piripaque do Chaves, né, que eu gosto de falar. Pô, você faz a pergunta, parece que congela, né? A Frozen aparece na sala e congela o ambiente. E a pergunta que muitas vezes não quer calar é: o que faria você tomar uma decisão de sofrer, não sofrer emocionalmente, né, mas sentir dor até você colher o resultado por uma lógica, né? Se você fizer isso, mais isso, mais isso, mais isso, você tem aquilo. E quando a gente fala isso, e o tempo que a gente está trabalhando aqui em conjunto, um dos pontos que eu remeto daí, a pergunta é: para construir um time, como foi construído aqui do zero, né? O time que foi colocado no ar do zero, efetivamente, onde tu estás tocando ali. Tu acredita que existe um ponto principal de apoio para tirar o avião do chão, ou tu acredita que é um processo natural desde que apenas seguido, dado sequência, dado manutenção? É a manutenção que vai gerar o resultado final, ou são fatores, e aí eu gostaria que tu citasse, quais fatores transformam um time onde pessoas comuns se transformam em talentos de verdade, um bando de maluco, que a gente sabe que aqui a energia é violenta, a galera tá no limite sempre. E como você fala para alguém que está construindo a sua primeira jornada, seu primeiro time comercial, cara? O que esse cara tem que pensar de lógica, de racional, unindo metodologia, processo e energia? Eu acho muito legal que você trouxe falando da dor, né? Inicialmente falando da dor, né? Por que eu, onde eu estou, mesmo com todos os desafios que eu tenho e a segurança que me parece razoável, por que eu vou me jogar num negócio que eu não sei para onde vai, se vai dar certo, e eu vou sofrer, ou seja, eu vou ter dores, para quê? E aí eu faço uma analogia que eu acho que ela é adequada, com um atleta. E aí, se eu pego o atleta de final de semana e o atleta de alto desempenho, é muito fácil de entender. O atleta de final de semana, ele vai para a competição, ele
vai lá, ele joga uma bolinha, ele corre aqui na hora, ele pedala, mas ele sente dor. Talvez um pouco no outro dia, por não ter esse preparo todo, mas ele não faz isso com frequência. A dor dele é pequena, concorda comigo? E o resultado dele é proporcionar uma dor que ele se expôs. O atleta de alto desempenho, será que sente dor? Pode pegar qualquer um. Será que o atleta de alto desempenho sente dor? Com certeza que o cara sente dor. Ele sente dor porque está longe da família, ele sente dor física porque ele tem que fazer um esforço monumental para se preparar, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que cuidar do sono, ele tem uma série de pontos que precisam ser cuidados, analisados para ele chegar como um atleta de alto desempenho. Mas e aí a pergunta que tu me fez é, cara, mas por que tu sente dor? É porque eu quero chegar num resultado. E esse resultado, ele tem uma jornada. E essa jornada tem que ter um método. Porque se não tiver método, cara, tu vai ser o atleta do final de semana. Então eu trago essa mesma analogia para o nosso negócio. Então, hoje, um cara de vendas, um cara de negócio, um cara da área comercial, que ele é um atleta do final de semana, ele vai fazer o futebolzinho dele. Ele vai tirar o negócio, ele vai conseguir ganhar o dinheiro para ele, e talvez aquilo para ele tá bom, tá ótimo, é suficiente, e tá tudo legal. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas vai ter aquele cara que é aquele cara que é o cara que quer ir para a Olimpíada, que é o cara que quer ganhar a Copa do Mundo, é o cara que quer ser o atleta de alto desempenho, é o cara que quer ser premiado, é o cara que está disposto a sofrer, a sentir dor, a se preparar. E esse cara precisa de alguém que mostre para ele como ele faz. Que hora que ele tem que comer, que hora que ele tem que dormir, do atleta, né? O quanto que ele tem que treinar, o quanto que ele tem que descansar, porque se ele não descansar também, ele vai ter problema de overtraining. Então, tem toda uma metodologia por trás de uma jornada que precisa ser percorrida para que poder chegar naquele resultado. A venda, o dinheiro no bolso, o sucesso nos negócios, ele é consequência, Alberto. Ele é consequência de uma construção que é feita. E a venda que não aconteceu, e o negócio que não deu certo, e a estrutura que ruiu é uma consequência também da construção, por hora mal feita. Então eu diria que analisando isso que você me perguntou, dizendo por que o cara vai sofrer, e se precisa ter ou não, e o que tem que ter, falando do time que a gente já construiu aqui, e que ainda é muito novo, muito jovem, a gente está falando de 60, 90 dias, e é um time que já está vendendo alguns milhões, já está acertando, eu diria que sim, a gente sente dor, que sim, trabalhar é trabalho, que sim, o resultado de nada é nada, e que o time sabe aonde quer chegar. E isso tem que estar muito claro. Não pode ser um sonho só meu. Não pode ser um sonho só do Alberto e do Grupo Life. Tem que estar muito claro aonde todo mundo quer chegar. E se todo mundo quer chegar junto, todo mundo tem que estar disposto a sofrer junto. E a gente precisa ter um roteiro, como numa viagem. Aonde que eu quero ir, que lugar eu quero visitar, como que eu vou fazer, quanto vai custar, senão que vira a zona. Eu gasto mais do que eu gostaria, não visito os lugares que queria e eu volto frustrado. Ou seja, o negócio não deu certo. Não valeu a pena a viagem. Não valeu a pena. Não quero mais viajar. Pronto. Eu não gostei. É péssimo. Porque eu não me organizei, eu não me planejei, eu não executei o que tinha planejado. E outra, Alberto, não basta ter a receita do bolo, não basta ter o método. Tu precisa colocar em prática, de fato. Talvez esse seja o maior desafio na nossa área comercial hoje. Porque são poucos os negócios que têm essa metodologia, que têm um método claro. Hoje muita gente trabalha no freestyle, que a gente costuma dizer, né? Ou seja, está aqui o telefone, está aqui o cliente, esse é o produto. Liga lá, velhão. Dá os seus pulos, bota a sua roupinha de sapo e se vira. E tá tudo bem. Quem faz isso dá certo, cara, caralho. Mas se tu tem uma metodologia que ela consegue ser replicável, tu consegue construir um time de alta performance e consegue atingir um resultado que ninguém consegue hoje. E esse é o tipo de lugar que talvez um profissional que está olhando de fora e olha para o seu negócio e diz assim, cara, isso aqui está muito pequeno para mim. Eu posso muito mais do que isso. Eu posso muito mais profissionalmente e eu não consigo ninguém que me apoie e me desenvolva. Eu não consigo ganhar mais dinheiro porque eu não consigo ter essa oportunidade de crescer mais. É o atleta que está no time pequeno.
que precisa daquele olheiro que vai lá pegar, cara, vem cá, vou te levar para o time grande, agora tu vai ter mais estrutura, mais dinheiro, e tu vai ser um cara que vai ser disso plano. Tu acredita, Gabriel, que se eu pegar e botar num aquário um tubarão, vai fazer os peixinhos se mexer? Não tem dúvida, né? Entendeu? E isso pode ser uma lógica de as duas cenouras, a da frente e a de trás, e a maioria não sabe o que vai buscar, mas sabe, talvez, para o inferno que não quer voltar. Você acredita que para qualquer mercado ou para qualquer perfil de profissional isso faz sentido? Essa lógica do ou você vai sabendo, ou você, se ficar parado, você vai tomar uma ruim. Que a natureza do negócio é você ter a oportunidade de projetar e buscar, mas se você não vai buscar, você, no mínimo, não precisa querer voltar para o inferno que você estava, né? Então, o que você acha disso, cara? Olhando por esse ponto de vista, eu chego a uma certeza, que é a certeza que a gente tem que a gente vai continuar esse perene aqui. E o que a gente está fazendo hoje não vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer daqui a 6 meses para nos levar para o próximo passo. E a outra certeza que a gente tem é que vai mudar. Vai mudar. O que está acontecendo hoje vai mudar e o que está acontecendo amanhã vai mudar. E a gente tem que estar preparado e disposto para essas mudanças. A questão toda é como que eu estou lidando com isso, como que eu estou conduzindo isso, como que eu estou capitalizando essas melhorias, essas mudanças para se tornarem melhorias. Ou seja, melhorias para mim, para o meu negócio e para que eu possa acelerar esse meu crescimento. Então, eu não sei se eu te respondi, Alberto, Não responde. mas o que eu tenho hoje aqui, o que eu tenho visto aqui, é que muitos profissionais gostam de fazer o que fazem, acreditam que fazendo aquilo que fazem e fazem muito bem feito, vão continuar tendo um ótimo resultado e esperam que o resto todo no seu entorno permaneçam iguais para que aquilo que ele faz continue dando o mesmo resultado. Concorda comigo? Só que eles não estão, obviamente, preparados porque o cenário vai mudar. Seja ele econômico, seja ele político, seja dos desafios da própria empresa, seja da própria vida pessoal, como sem saúde. A família vai ter algum tipo de transtorno em algum momento, que é um fato. A gente vai passar por algum momento de maior desafio na carreira, a gente vai passar por um maior desafio externo, e a gente às vezes não considera esses fatores. A gente considera como se fosse um aquário ou uma boca. Você falou do tubarão. Se você colocar um tubarão num aquário com um monte de peixinho, quem é que quer ser comido? Ninguém quer ser devorado. Um ou outro vai ser. Não adianta, o tubarão vai alcançar alguém, mas o resto todo vai correr. Então, sim, existem muitos profissionais que precisam de um estímulo que está lá na frente do horizonte, que ele enxerga, que ele pode chegar, ele pode ser aquele cara que vai ser a referência, mas tem outros tantos que talvez não precisem daquele estímulo. E que um estímulo onde ele possa chegar e possa ter um retorno mais de curto prazo, faça todo sentido. O que a gente precisa quando olha para um time de alta performance e olha para pessoas, que o time de alta performance e uma empresa, ela dá mais certo que pessoas, essas pessoas têm uma história por trás. E essas pessoas tiveram uma infância, uma construção e uma adolescência, e todas elas estão preparadas e serão motivadas com um determinado time. Se a gente resumisse um estímulo universal para um departamento comercial, para quem está iniciando ou quem já tem maturidade, fora o dinheiro, qual seria a grande palavra, a grande frase da vez para esse profissional que está olhando, eu quero ficar rico amanhã, e acho que 99% está buscando isso, quero ficar rico amanhã, só que ele tem que lembrar que o amanhã nunca é o amanhã, né? É o daqui 10 anos ele vai dizer, puta, cara, parecia que tinha sido ontem, né? Esses dias eu estava falando com um profissional de outra área e tal, e ele disse, pô, cara, quanto tempo vocês levaram para chegar até aí? Eu falei, foi rápido, fazem 31 anos. Sério? Eu falei, sim. E eu tenho certeza que os próximos 31, quando chegar em 60, vão ter a mesma visão estrutural, que a gente está recém começando, porque não é sobre o dinheiro,
é sobre objetivos claros, é sobre fazer com que as pessoas entrem bem, que é a nossa visão. Mas qual seria o grande ponto para a transformação profissional de um profissional ou iniciante ou já maduro no departamento comercial que não fosse dinheiro? Sem dúvida, o dinheiro é algo que move tudo, né? Move tudo e para todos os lados. Então, não há discussão. E eu não vou responder o que eu acho. Porque eu achava que era o dinheiro, tá? Eu achava que era o dinheiro. E eu vi uma pesquisa, coisa dada, né? Que me chocou bastante. E acima do dinheiro, obviamente, né? E da família, e dos desejos pessoais, tava lá e me incomodou muito. E depois passou a fazer sentido. É reconhecimento. Essa pesquisa dizia, eu lembro direitinho, cara, essa pesquisa, ela dizia que antes do sexo e dinheiro, só reconhecimento. Reconhecimento. Então, me chocou, porque a gente acaba tendo uma visão, às vezes, limitada, não enxerga além, e com o time comercial a gente percebe isso, né? Pode remunerar ele bem, pode dar boas soluções e boas premiações, e parece que sempre está faltando alguma coisa. E eu passei por algumas grandes instituições, como eu comentei, e não era problema essa questão de remuneração, premiação, mas o reconhecimento. Sem dúvida, hoje, em grandes empresas, tem grandes times que eles não estão só olhando para aquela cifra lá no final do mês ou a premiação do final do ano, eles estão olhando para o reconhecimento. Então, eu diria que hoje, um grande time comercial, ele só para de pé quando a instituição que está à frente desse time, ela conhece reconhecer aqueles grandes destaques, consegue apoiar para que ele se desenvolva e chegue lá e consiga manter um time coeso. Ou seja, a gente vai ter problema, Alberto. A gente vai ter aquele cara que entrou, achou que era uma coisa, não era outra, e está tudo bem. Ele pode ser que não deu certo aqui, pode ser que não deu certo na outra empresa, mas pode ser que no outro negócio ele faça um trabalho fantástico e está tudo bem. A gente só precisa, eu digo, né? Um time de executivos de um grupo que está à frente da operação comercial, a gente só precisa ter sabedoria para reconhecer isso o mais rápido possível para fazer o bem de todos. O bem do time, o bem do grupo e da empresa e o bem daquele profissional, cara, que está no lugar errado. E quantos de vocês, talvez, hoje, não estão no lugar errado? E não são profissionais ruins, esse é o ponto. Às vezes existe esse cenário de esse profissional é ruim. Não são os profissionais que são ruins, eles estão mal alocados. Então não adianta você querer fazer peixe voar, você não vai conseguir fazer isso. E muitas vezes isso acontece e esses profissionais que talvez não estão preparados para escutar que aquilo ali que ele está fazendo, as ações não são positivas e não é ele que não presta. Então um recado aqui para você, sempre lembrar disso. Se você não está dando certo no negócio, não chegou lá ainda onde deveria chegar, cuidado para não achar que você não presta. Na realidade, as suas ações não estão sendo compatíveis com os objetivos de vida que você tem naquele negócio. Então isso é um ponto para que todo mundo possa olhar para cima, né, pensar, digerir com o seu líder, conversar com seus colegas, conversar com a sua organização, que talvez você esteja apenas alocado no ambiente errado. Talvez você esteja tendo que voar, sendo que você sabe o que você faz melhor é de rastejar e está tudo bem. Então, cuide quando esse cenário começa a acontecer, para que você entenda que não é só o dinheiro, é o reconhecimento, e que esse reconhecimento ele vem com o tempo, né? Que é outro ponto, né, que a gente precisa ter bastante cuidado. Ninguém começa numa semana e quer ser reconhecido, está no altar na semana seguinte, sendo que ele nem começou a jornada ainda, né? Eu me lembro bem que a minha avó dizia assim, não tem nem merda na bunda para limpar, tá querendo fazer o que a vovó já faz com 70 anos, meu filho. Então é exatamente isso. A gente precisa entender a lógica desse reconhecimento. Esse reconhecimento vem de que forma, ele vem com que preparação, ele vem com que horas de atividade, né? E se você não é tão inteligente, troca a sua falta de inteligência por horas, que essas horas vão deixar você inteligente. O aprendizado do fazer vai deixar você inteligente. E eu tenho aqui, cara, uma pergunta
para fechar aqui a nossa conversa, que é o seguinte: qual é a tua lógica de vida? Qual é a tua lógica de vida? Né? O que você vem na cabeça quando a gente fala da lógica de vida do ser humano, Gabriel, do profissional, Gabriel, do pai de família, do marido, enfim. Tá? Qual é a tua lógica? Uma boa pergunta. E talvez, ou certamente, né? Acho que a melhor palavra é essa. Ela está muito alinhada com o que a gente vem fazendo aqui. A lógica de tudo que eu fiz até hoje, seja com o trabalho ou com família, ela está muito ligada a fazer o bem. E não fui eu que escrevi isso hoje no grupo, tá? Essa nosso propósito hoje não foi escrito por mim. Então, sim, toda essa jornada que eu construí, seja com a família, seja com o trabalho, seja com os amigos, sempre foi, eu sei que tem muitos, né, que estão aqui nos ouvindo, que sempre olham para construir e fazer o bem para as pessoas. E nem sempre é fácil, Alberto, de tomar decisões onde a gente faça o bem, porque tomadas de decisões, elas dependem de sofrimento. Elas dependem muitas vezes de rupturas, de quebras, de cortes e de encerramento de jornadas. Isso eu falo tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então são decisões e são momentos que precisam ser muito bem pensados e analisados. Mas toda vez que eu cheguei num momento, seja na vida pessoal ou na vida profissional, que eu percebi que não estava fazendo bem, seja para mim, seja para as pessoas que estavam no meu entorno, seja para minha família, ou para o próprio negócio, foi um momento de tomada de decisão de transição. E esse momento de tomada de decisão de transição, ele não foi fácil, ele não foi suave, ele não foi tranquilo. Eu tive que correr o risco, assumir que eu estava com medo, e a coragem não é a ausência de medo, é o enfrentamento dele, é fazer mesmo com medo, e ter a coragem para tomar a decisão de fazer essa virada. Mas não abrir mão dos teus valores. Não abrir mão do que tu acha que é certo. Em nenhum momento. Seja por negócio, seja por um sócio, seja por uma empresa, seja por dinheiro, por nada. Porque nada no mundo devolve a tua paz depois do momento que você quebrou, que é um acordo contigo mesmo. Esse acordo que você tem não é com mais ninguém, é com aquela vozinha que fala... É inegociável, o acordo é inegociável. É inegociável, o teu valor. Então esse valor de fazer o bem, em algum momento ele fica estremecido. Fica, faz parte do jogo. E nesse momento é o momento de mudar. Para mim, se eu olhar na minha jornada, na minha carreira, se eu olhar na minha jornada, na minha vida pessoal, e eu estou falando aqui de um casamento de 20 anos. Eu fui casado 20 anos, eu me casei muito jovem, tenho 2 filhas, eu me separei recentemente. E eu me separei e tomei essa decisão exatamente porque eu já não estava mais fazendo bem para minha família. Eu disse, cara, eu não estou mais aqui contribuindo. Vai ser fácil? Não. Vai ser duro. Vai ser muito difícil para todo mundo. E é uma tomada de decisão que eu tenho que fazer, porque esse valor é inegociável. Não posso abrir mão disso, senão é só um exemplo. E aí no momento que você, cara, aí você não tem mais nada. Se você puder ter essa avaliação que você está falando e traduzir ela para uma liderança, você acredita que quando a gente desliga um profissional e promove para o mercado, e eu falo muito isso, fui muito questionado, Gabriel, com isso, tipo, pô, Alberto, você fica feliz quando você demite alguém? E eu falei, eu fico muito feliz, mas por dentro a minha alegria é enorme, porque eu estou fazendo o bem para aquela pessoa que o nosso ambiente não é um ambiente que naquele momento ela está preparada ou querendo pagar o preço, e eu estou fazendo com que ela mais rápido encontre uma oportunidade de vida melhor do que trabalhar conosco. Mas não é o desligamento de ninguém. É fazer de maneira justa, inteligente, de maneira correta, que se a conexão ainda não é perfeita para que essa aliança funcione,
não tenha medo de desligar as pessoas ou de se desligar de onde você está, ficando esperando talvez seu líder que mande você embora, porque muitas vezes você fica ali esperando para não tomar uma decisão e no outro dia você perde a oportunidade, você é desligado e fica pensando, pô, mas se eu tivesse tomado a decisão antes, eu estaria num lugar melhor. Então, assumir e entender da lógica de que fazer com que as pessoas se deem bem, que é a nossa jornada, é crucial em tudo, inclusive num desligamento, numa demissão, né, numa separação, né, numa quebra de ciclo de sócio, num cliente que você acaba mandando embora. Então isso é importante também. Os clientes também merecem ser desligados caso essa conexão não seja mais verdadeira. E é uma maneira genuína de você dizer para o cliente, eu não consigo lhe atender ou você não consegue fazer mais parte da maneira como a gente pensa. Então, sabe, para mim nós estamos aqui basicamente... Ô, produção, quanto tempo nós estamos aqui? 1 hora? 1 hora, rapaziada, dava pra gente ficar aqui falando dos velhos tempos, né? Eu ia ficar até com teus 35 aí, eu com meus 25, nós ia levar um tempinho. Mas, cara, eu queria te agradecer por poder dividir muitas vezes, essa galera aí, muitas vezes gente madura, experiente, precisa de um bafo na orelha apenas e paga caro por apresentador, né, que vende curso, mas não consegue fazer o que vende. Então, é aquele... O profissional finge tal, finge que te ensina, tu finge que aceita, ele finge que está feliz, você finge que paga e depois há uma quebra de ciclo. Então, aqui, a gente sabe qual é a nossa realidade, a gente vai sair daqui, tem um time ali do outro lado. Da minha parte, cara, com certeza, esses dias eu já havia parado para a gente falar sobre isso, pô, conta comigo, né? A gente sabe aí que pegar junto não é uma coisa muito simples, né? Todo mundo quer pagar o preço. Você veio para nossa jornada aí e eu tô, depois de basicamente 30 anos fazendo, estou recomeçando, estou me divertindo com as surras que eu estou tomando, então eu não tenho problema nenhum em ter problema. Acho que o problema é uma dádiva do ser humano que não entendeu que sem problema ele vai ficar fudido a vida inteira e não vai ter nada. Mas, da minha parte, a minha lógica aqui do convite era muito simples. Era poder dividir com as pessoas que talvez precisem escutar desse momento de alguém que viveu e teve que tomar uma decisão, e essa decisão deveria ter processo, método e energia para que a lógica fosse transformar a sua vida, a sua carreira e as suas oportunidades de vida. Fecha aí com uma frase para a galera aí. Fica à vontade. Alberto, estava pensando aqui, e para a gente encerrar, um resumo um pouco de tudo isso que a gente falou, falar de responsabilidade. Então, a gente tem que ser responsável pela nossa tomada de decisão, ou pela falta dela. Então, se eu decidir algo, eu vou ter a consequência e vou sofrer, eu vou colher, né, os resultados daquela tomada de decisão. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, não fazer nada, eu também vou ter consequências. Em qualquer circunstância, alguma coisa vai acontecer. E eu sou o único responsável por aquilo que vai acontecer. Então, às vezes, as pessoas falam assim, pô, cara, o Alberto deu certo na vida, né? Que o cara tem um carro legal, tem uma casa bacana, tem uma puta empresa, olha que time foda. Ele teve sorte na vida. Cara, e quanto mais a gente acorda cedo, mais a gente se dedica, mais a gente trabalha, mais a gente assume riscos, mais a gente faz se cagando, mais a gente passa medo, mais a gente tem problema, mais a gente dá certo. Então, eu estou super feliz de estar aqui. A gente está há 8 meses, parece que eu cheguei aqui ontem. Tem um puta time que está ali esperando pela gente. A gente tem uma jornada enorme ainda. A gente já tem os próximos 5 anos planejados. A gente sabe tudo o que a gente quer. E a gente sabe que um monte de coisa vai dar errado. E está tudo bem. A gente está preparado para isso. A questão é, que preço você está disposto a pagar pela decisão que você está tomando hoje para o que vai acontecer amanhã? E que você não coloque a culpa em ninguém. E que você não culpe também, ou também não favoreça a sorte. Porque a sorte acontece para aquele que assume riscos. A sorte acontece para aquele que está disposto, para aquele que tem coragem, para aquele que faz. Então, Alberto, eu quero agradecer a oportunidade da gente falar, contar um pouco da minha história, falar um pouco do que a gente está vivendo aqui. De novo, eu estou aqui aprendendo muito. Eu venho de uma outra escola, fazendo um outro trabalho, construindo negócios de uma outra forma.
Para mim está sendo maravilhoso poder conhecer, aprender também, crescer nesse momento, mas a questão toda é que o que estava posto não era mais suficiente. E eu estava disposto ao que a gente está vivendo. Então, o que eu quero desejar para vocês que estão nos ouvindo aqui, sucesso nas decisões que vocês vão tomar hoje. Não esperem pela virada do ano, porque nada vai acontecer de 2025 para 2026 a não ser mudar a folha do calendário. Se vocês não mudarem as atitudes, se vocês não mudarem as tomadas de decisão. E falando aquilo que a gente falou, cada um aqui já sabe o que tem que fazer. Você só precisa encontrar uma justificativa lógica. Não fica procurando, só faz. Vai dar certo. Galera, chegamos ao final aqui de mais um Lógico aqui. Você já sabe, processo, método e energia que faz a geração de riqueza e você mudar de patamar. Mais uma vez aí, espero que você tenha gostado. Gabriel, de coração, meu irmão, provavelmente terão outras oportunidades. Fica com a gente, não some não. Próximo episódio aí, tem novidade em nada. Até mais.